Olá, meus amigos, muita paz a todos. É uma alegria muito grande, imensa, especial podermos estar juntos mais uma vez para mais uma reunião, para mais um encontro nesses momentos onde procuramos fortalecer os nossos laços com Jesus, os nossos laços com a fé, com a esperança, com o sentimento de caridade. Então, toda reunião, todo encontro, toda atividade, todo estudo, seja online ou seja presencial, é sempre uma oportunidade abençoada de fortalecer os nossos laços com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Senhor, e entre nós, como irmãos e como amigos que somos. Então sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de reflexão, de interação e de aprendizado, ok? Que realmente é sempre uma oportunidade preciosa que todos temos juntos em todos os momentos das atividades da nossa casa, do nosso querido Centro Espírita Luz e Verdade. E, em verdade, somos uma grande família, então todas as instituições aqui presentes, reunidos, todos os companheiros que nos assistem, mesmo que não pertençam a nenhuma instituição religiosa diretamente, somos a grande família humana. E essa é a grande alegria de viver. Então sejam todos muito bem-vindos em mais uma noite. Nós vamos, como de hábito, ler uma página para logo em seguida fazer a nossa prece inicial. O livro é o livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, ditado através de Chico Xavier. O título da página é Fermento Espiritual. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Vamos então fazer a nossa oração. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, motivados pelo desejo sincero de servir, de crescer, de fortalecer os nossos laços de união e fé, de amor e luz, a fim que a nossa vontade de viver, de servir, a nossa alegria, o nosso desejo verdadeiro de ter uma vida proveitosa, realizadora, se construa cada vez mais nos alicerces da bondade e da verdade cristãs, que o teu amor e a tua presença nos traz. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos ilumine em mais uma noite de trabalho, dando-nos saúde, paz, harmonia, esperança a todos os corações. Ser conosco, inspirando-nos e amparando-nos. Muito obrigado por tudo e graças a Deus.
Bom, meus amigos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa estarmos aqui. Saudamos novamente, porque sempre há alguns companheiros que vão chegando durante o encontro. Então sejam todos muito bem-vindos, muita paz. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Não por mim, naturalmente, mas por todos os encontros e todas as reuniões que aqui são feitas, porque isso ajuda a crescer o canal, a crescer as atividades do centro e, acima de tudo, a divulgar a mensagem de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. E a nossa temática dessa noite, estamos abordando as parábolas nesse mês, a nossa temática é sobre a parábola do fariseu e do publicano, que é uma parábola belíssima, assim como todas as outras, e traz um ensinamento muito profundo. Nessa parábola, do fariseu e do publicano, Jesus conta uma parábola curta, simples e muito profunda, onde ele diz mais ou menos assim. Jesus diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu orava da seguinte forma: Senhor, muito obrigado por eu não ser como os outros homens, dizia o fariseu. Muito obrigado por eu não ser como os outros homens, que são hipócritas, que são falsos, que são adúlteros, que são ladrões. Muito obrigado também por eu não ser como esse publicano. Pensando e apontando para o publicano que lá estava, que é cobrador de impostos e não é bem visto pela população. Muito obrigado por eu não ser como ele e como todos os outros. O publicano, por sua vez, na sua oração, dizia da seguinte forma: Senhor, tem piedade de mim e perdoa-me, porque eu sou um pecador. Declaro-vos, disse Jesus, que este, o publicano, que pediu perdão porque era pecador, saiu dali justificado e abençoado pelo Senhor, e o outro não. E assim, conclui o mestre, os que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados no reino dos céus. Em uma curta parábola, Jesus traz ensinamentos muito profundos em todas as ocasiões. Sempre de forma simples, concisa e profunda, ele traz belíssimas reflexões a nos iluminar e a nos ensinar as grandes verdades da vida, que são as grandes verdades espirituais. Nessa parábola, nós poderíamos ficar aqui discorrendo de uma historinha tão simples a noite inteira, reflexões profundas e belas a respeito dessas conceituações que se podem inferir desses momentos, dessa passagem que Jesus relatou para os apóstolos. Por exemplo, quando nós vemos que Jesus se refere que subiu para orar 2 homens, e ele coloca que é um fariseu e o outro publicano, nessa escolha dessas 2 pessoas, dessas 2 classes, não foi por acaso, que aliás nada é por acaso. O fariseu, para entendermos o contexto, era alguém que era de tradição religiosa judaica, mas era conhecido por ser uma pessoa hipócrita. Os fariseus, em geral, porque não era uma pessoa só, era um grupo, eram conhecidos por serem religiosos, por terem uma religião, mas não por serem religiosos propriamente, porque uma coisa é ter uma religião, a outra coisa é ser um religioso. A pessoa pode ter uma religião apenas como rótulo, mas pode não ser um religioso. O que é ser um religioso? É aquele que vivencia, aquele que põe em prática, aquele que se preocupa em vivenciar os ensinamentos que prega, que ensina, que estuda. Aquele que busca essa vivência é um religioso. Aquele que tem uma religião, ele pode ter apenas pro forma, ele pode ter apenas como uma maneira, um hábito, um rótulo, mas não necessariamente algo que lhes toque o coração. Os fariseus eram mais ou menos dessa classe. Eles eram de tradição religiosa judaica, possuíam uma religião. No entanto, eram conhecidos, os fariseus, por serem hipócritas, por terem a bondade apenas como aparente, por terem virtudes apenas aparentes, por não terem virtudes verdadeiras, por terem muito amor ao poder, ao autoritarismo. Eram os fariseus. Os publicanos, por sua vez, eram cobradores de impostos. Então Jesus coloca, e não eram muito bem vistos. Aqueles que cobram impostos, naturalmente, não são bem vistos pela população, mas estavam trabalhando. E Jesus coloca numa mesma parábola os 2. Por quê? Exatamente para demonstrar a profundidade e a sinceridade do ensinamento. Um era religioso e o outro não, era mal visto pela população por ser cobrador de impostos, o fariseu e o publicano. No entanto,
Aí é que está a questão. Porque quando Jesus coloca dessa forma, olhando no olhar superficial, nós podemos interpretar imediatamente o quê? Que o religioso é mais avançado, que o religioso está mais bem visto por Deus, e que o outro que não é religioso, ainda é cobrador de impostos, que é alguém que não tem o devido valor do ponto de vista moral, que não tem a grandeza do outro. No entanto, Jesus coloca o contraponto para nos trazer a reflexão. Um era religioso realmente, mas era hipócrita, era falso, era dominador. O outro não era bem visto pela população, porque era publicano, era cobrador de impostos, mas era humilde, era simples, era amoroso. E enquanto o fariseu dizia: Senhor, obrigado por eu não ser como esse publicano, o publicano na sua oração dizia: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Essa humildade do publicano demonstrou a sua grandeza e fez com que Jesus dissesse: declaro-vos que o publicano saiu do templo bem visto, saiu do templo abençoado verdadeiramente. O publicano saiu do templo abençoado, bem visto e perdoado pelo Senhor, ao passo que o fariseu não. Ali Jesus queria demonstrar que a religião ela é muito importante em nossas vidas, diríamos mesmo fundamental. No entanto, mais importante ainda é o nosso comportamento moral. O que eu faço da minha vida e o que eu estou fazendo das minhas ações. Porque de nada adianta ter o rótulo se eu não tenho a prática. Se isso vale para todas as ciências e filosofias da humanidade, como realmente vale. De que adianta as profissões? De que adianta eu ter um grande conhecimento em determinada área se eu não ponho aquilo em prática? De que adianta eu ser um grande nutricionista se eu me alimento mal? De que adianta eu ser um grande professor de exercícios de educação física se eu não faço nenhum tipo de exercício? De que adianta eu ter o conhecimento se a minha prática não corrobora aquilo que eu ensino para as pessoas? Isso vale para qualquer crença, para qualquer ciência, qualquer filosofia e qualquer religião. De nada adianta saber se eu não ponho em prática. O conhecimento da humanidade ele só tem valor em duplo aspecto, quando é vivenciado em si mesmo e quando é colocado em prática a serviço do próximo. Esse é o verdadeiro valor do conhecimento. Conhecimento que não é colocado em prática não tem o devido valor. Conhecimento só tem valor quando é aplicado. E sendo aplicado, ele é multiplicado. Aí sim nós temos o verdadeiro valor do conhecimento. De que adianta um conhecimento que só eu tenho, que eu me gabo de ter e não compartilho com ninguém? E no momento que eu morrer, esse conhecimento se vai. De que adiantou se ele não ficou na Terra? Ao passo que se eu uso esse conhecimento para ajudar as pessoas, e eu divulgo e multiplico esse conhecimento, a hora que eu não estiver mais na Terra, o conhecimento continuará aí, beneficiando a humanidade. Portanto, o conhecimento ele só tem valor quando é multiplicado e quando é aplicado. Nunca nos esqueçamos disso. Tudo que nós aprendermos, apliquemos para o bem da humanidade e multipliquemos para que as pessoas possam aprender também e possam se tornar agentes multiplicadores desse ideal de fraternidade e de paz que todos nós estamos a construir. Então, o conhecimento ele tem que ter essa aplicação. E essa aplicação do conhecimento vale para tudo, como dissemos, inclusive e especialmente para a proposta religiosa. O religioso ele tem a obrigação de viver os ensinamentos que sabe e os ensinamentos que prega. Mesmo com todas as imperfeições que nos caracterizam, mesmo com os conflitos naturais que fazem parte da nossa vida, quem de nós não tem conflitos? Quem de nós não tem dúvidas? Quem de nós não tem desafios? Quem de nós não tem suas limitações? Todos as possuímos. E, no entanto, o grande desafio nosso é superá-las, é não nos acomodar com elas, é suplantá-las. E mesmo com essas limitações, mesmo sendo portadores dessas debilidades, não fazer com que isso venha travar a nossa vida. Fazer com que isso seja um estímulo para produzir, para suplantar, para ser útil, para perguntar o que eu posso fazer de bom pelas pessoas. Independente das minhas dúvidas, dos meus conflitos, das minhas limitações. Cada um de nós tem suas lutas pessoais, suas provas, suas dificuldades, suas alegrias. Cada um de nós tem uma realidade. No entanto, essa realidade é a que nos une. O que podemos fazer de bom pela humanidade? O que eu posso fazer de bom pelas pessoas? Perguntemo-nos a cada momento, o que eu posso fazer de bom? E vamos tentar produzir. Por menor que seja a ação, sempre é possível servir à humanidade. E esse serviço à humanidade passa por dois aspectos. Allan Kardec dizia que as duas palavras
os dois ensinamentos que Jesus não cansava de enunciar para a humanidade era caridade e humildade. Os dois ensinamentos que Jesus não cessava de ensinar, caridade e humildade, curiosamente, eles são o contraponto dos dois maiores defeitos humanos. No Livro dos Espíritos está muito bem ensinado por Allan Kardec e pelos Espíritos que os maiores entraves ao progresso humano, os dois maiores defeitos do ser humano são o egoísmo e o orgulho. Esses são os dois maiores defeitos humanos, o egoísmo e o orgulho. E no contraponto deles está a caridade e a humildade. Por isso que Jesus ensinava constantemente caridade e humildade, porque são o contrário do egoísmo e do orgulho, que são, por sua vez, os piores defeitos humanos. O egoísmo é pensar em si. O egoísmo é pensar em si. O contrário do egoísmo é a caridade, porque a caridade é pensar nos outros. Se o egoísmo é pensar em si, a caridade é pensar no próximo, é o oposto dele. Se o orgulho é me sentir acima, a humildade me faz ver de forma igual ao meu próximo, ou seja, é o oposto, a humildade é o oposto do orgulho, e a caridade é o oposto do egoísmo. Então, se esses dois são contrapontos, Jesus preocupava-se a todo instante em desenvolver a caridade e o egoísmo, porque também seria um combate. Jesus se preocupava a todo instante em desenvolver a caridade e a humildade, a caridade e a humildade, ensinar constantemente isso, viver constantemente esses dois valores, caridade e humildade, porque eles são exatamente o contraponto do egoísmo e do orgulho. Então, se quisermos combater o egoísmo e o orgulho, não nos preocupemos diretamente com eles, preocupemos-nos em desenvolver a humildade e a caridade. Se eu sou uma pessoa muito orgulhosa e eu quero combater esse orgulho, eu não preciso ficar tentando me convencer que eu não quero ser orgulhoso, eu não quero ser orgulhoso. E isso tem até um valor, a autossugestão tem valor. Mas procuremos desenvolver a humildade, que é o contrário do orgulho. Um dos grandes segredos da vida é focar na solução e não no problema. Então, se eu quero acabar com o orgulho, eu tenho que desenvolver a humildade. Se eu quero acabar com o egoísmo, eu tenho que desenvolver a caridade. Se eu quero acabar com os meus medos, eu tenho que desenvolver a coragem. Não adianta me preocupar apenas com os medos. Se eu tenho muitos medos que me travam, que me impedem de viver, de fazer coisas boas, se eu sou uma pessoa assim, eu não tenho que me preocupar apenas com os medos e ficar a todo instante falando do medo. Eu tenho que me preocupar em superá-los e desenvolver a coragem, que é o oposto dele. Esse é o grande desafio da vida que nós muitas vezes não pegamos. Não percebemos, não inferimos disso essa realidade. Foco na solução e não no problema, dizemos sempre. É o que estuda a neurociência moderna. Foco na solução e não no problema. Ao invés de nos preocupar com o defeito, com o conflito, preocupemos-nos com o contraponto, com o oposto, com a solução dele. Então Jesus, e isso vale para tudo. Isso vale para tudo, meus irmãos. Preocupemos-nos com a solução. Quantas pessoas estão preocupadas com doença e estão esquecendo de desenvolver a saúde? Falam tanto de doença e não falam da saúde. Falam tanto do mal, se preocupam com o mal e esquecem de falar do bem, de desenvolver o bem. Nós temos que focar naquilo que é certo, naquilo que é bom. E as coisas então prosperam e vão se realizando. Portanto, Jesus tinha essa preocupação. A caridade e a humildade são as duas virtudes que nos elevam, que nos engrandecem, que nos fortalecem, que nos impulsionam. E Jesus colocava a todo instante nas parábolas essa realidade, esses princípios. E nesse episódio, nessa parábola da oração do fariseu e do publicano, está embutido a ideia da oração, que foi algo também que Jesus não se cansou de ensinar a todo instante, embutida a proposta da oração, conectado diretamente com a vivência da caridade e da humildade, porque o publicano se colocou de forma extremamente humilde. E quando nós nos direcionamos a Deus, nós temos que nos direcionar com humildade. Aliás, a todo instante, nós devemos procurar cultivar a humildade. Humildade não é se desvalorizar, se rebaixar. Humildade é colocar-se numa condição que sabe que nós somos todos iguais na Terra e que existe um Deus superior a tudo e a todos. Isso é humildade verdadeira. Não é aquela humildade da pessoa que se rebaixa e que se humilha, ou aquela pessoa autoritária, que é o oposto, que se acha superior aos outros. Eu não tenho que me julgar menor
do que todo mundo, nem maior do que todo mundo. Eu tenho que me julgar igual. E diante de Deus, aí sim, Ele é muito maior, infinitamente maior do que eu, e pedir perdão a Ele pelos meus erros, pedir forças a Ele. Essa humildade é que nos fortalece, que nos torna todos iguais, como a grande família humana. Esse é o valor da oração. Na oração nós podemos nos submeter a 3 princípios: pedir, louvar e agradecer. São os 3 valores da oração. Pedir, louvar e agradecer. Dos 3, o principal é agradecer. Em segundo lugar, louvar. E em terceiro, pedir. Mas são os 3 princípios aos quais nós podemos nos submeter. Submetamos-nos a eles e nós encontraremos essa realidade da humildade e da caridade. E pedir também, o que não há problema algum, um dos princípios da oração também é pedir. Mas não pedir coisas materiais apenas. Podemos até pedi-las porque precisamos de coisas materiais para viver. Mas, acima de tudo, pedir os valores morais, a saúde, a oportunidade de servir, a oportunidade de viver, de ter alegria, paz, de ter amor no coração. Esses valores, pedir esses valores. O Pai Nosso, por exemplo, que foi a oração que Jesus nos ensinou, é a única oração do Novo Testamento, o Pai Nosso. A única do Novo Testamento. O Velho Testamento possui inúmeras orações, mas o Novo Testamento só possui uma, que é o Pai Nosso. E no Pai Nosso constam 7 pedidos que Jesus faz a Deus. 7. Livrai-nos do mal, perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os que nos devem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. São 7 pedidos em uma oração, que é a única do Novo Testamento. E ali Jesus nos traz, num gesto de humildade e de caridade, e ao mesmo tempo de gratidão e de pedido, a beleza da oração, na grandeza do Pai Nosso. Essa beleza e essa grandeza que retrata a sabedoria. Por isso o erro das palavras do fariseu, quando ele se levantou para dizer que muito obrigado, Senhor, por eu não ser como os outros, que são adúlteros, que são ladrões. Muito obrigado por eu não ser como esse publicano. Isso não existe. O momento da oração não é momento para eu me sentir superior aos outros. É o momento de eu me diminuir diante de Deus, reconhecendo a grandeza dele. E pedir o que eu precisar, e agradecer por tudo que ele nos dá. Isso é a oração. Por isso Jesus termina a parábola dizendo: aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Porque no reino dos céus, no mundo espiritual do outro lado, quando morrermos e chegarmos no mundo espiritual, aqueles que na terra foram humildes serão exaltados, e aqueles que na terra se colocarem de forma pedante, de forma orgulhosa, de forma autoritária, esses serão rebaixados. Os pedantes, os orgulhosos, autoritários serão rebaixados. Os humildes e caridosos serão elevados. Então não nos enganemos, aqueles que na terra são os maiores, que aparecem muito, que mandam, que fazem, que desfazem, que distratam, que humilham, como nós vemos constantemente na televisão. Quantos flagrantes são pegos periodicamente, nós vemos na mídia, de pessoas abusando do poder, do cargo que ocupam para humilhar outros que estão em suas profissões apenas trabalhando. Pessoas que estão nas ruas trabalhando, fazendo o seu trabalho, o seu pão de cada dia, e outros, pela profissão que ocupam, acham que pode se utilizar dessa pseudo-autoridade para se impor, para humilhar a outrem, se esquecendo que tudo passa. Que a mesma mão que lhes deu o poder pode lhes tirar, e que a morte vai bater na porta dela como baterá na porta de cada um de nós. É necessário, portanto, que esse exercício da humildade e da caridade vinculado à oração seja presente em nossas vidas, no exemplo do publicano, que se humilhou para ser exaltado, e não do fariseu que se exaltou para ser humilhado mais tarde. Por isso que Jesus constantemente condenava a postura dos fariseus, chamando-os de hipócritas, porque eles oravam em praça pública para mostrar que eram pessoas boas, porque eles se achavam melhores do que o próximo. E Jesus dizia: quando quiserdes orar, se recolha em seu quarto em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. É o oposto. Não é a necessidade de mostrar, de se exibir. É a humildade sincera de quem quer agradar a Deus. Essa humildade é que está faltando no mundo. Essa humildade que nós temos que desenvolver, meus irmãos, que está presente, estuante das mensagens
dessa parábola. É essa humildade verdadeira. Eu li recentemente uma história que achei muito interessante, de um homem que morava em frente à praia, tinha uma casinha simples em frente à praia, e ele tinha um barquinho, no qual ele pescava e fazia frete, levava pessoas aqui e ali. E chegou um grande empresário para passar um final de semana naquela praia, e esse grande empresário queria ir para uma ilha que era próxima. E perguntou a esse barqueiro: você pode me levar até a ilha? E o homem, que era muito simples, muito humilde, falou: levo sim, senhor, levo sim, sobe no barco. Subiu e começaram então a navegar até chegar à ilha, que era bem próxima. E o homem, que era um empresário, que era muito rico, muito bem colocado, olhou para o barqueiro, muito prestativo, muito talentoso, muito bondoso também, muito simples, olhou para ele e disse: eu noto que o senhor tem muito talento com o barco. O senhor é pescador? Ele disse: sim, eu sou pescador e ao mesmo tempo também eu faço frete, carrego aqui as pessoas para onde elas desejam ir, gosto muito do que eu faço. Ele disse: eu vejo que o senhor é muito talentoso e faz com muita alegria, isso é muito importante. Fazer as coisas com alegria, fazer as coisas de coração, isso é muito importante. Por que, o empresário perguntou, por que o senhor não amplia o seu trabalho? E o barqueiro falou: mas como? Ele falou: o senhor pode tentar comprar outros barcos. E ele disse: para quê? Para ampliar o seu trabalho de pescaria e de frete, para poder crescer. Ele falou: mas para quê? E o empresário disse: se eu comprar outro barco e tendo mais pescaria, o senhor poderá multiplicar os seus bens. Ele disse: mas para quê? Olha, multiplicando os seus bens, você poderá, de repente, abrir até outras lojas, abrir uma loja ou várias lojas para vender vários produtos e multiplicar cada vez mais o seu trabalho. E o barqueiro, muito simples, falou: mas para quê? Se o senhor tendo mais lojas, o senhor vai poder ter mais funcionários, mais recursos, mas mais funcionários, mais lojas, para quê? Falou: porque assim você vai poder ganhar mais dinheiro. E falou: mas ganhar mais dinheiro, para quê? E o homem foi falando tantas coisas, e quando chegou nesse ponto do dinheiro, que ele falou: você poderá ter mais dinheiro, mais coisas. Ele falou: mas para quê? Porque tendo mais dinheiro, o senhor poderá ter uma vida tranquila. E o barqueiro perguntou: mas uma vida tranquila como? Disse: uma vida tranquila, poderá ter o seu barco, ter uma casinha na praia e viver em paz. O barqueiro disse: mas não é exatamente isso que eu estou fazendo? Não é isso que eu já tenho? Um barco, uma casa simples e uma vida tranquila na beira da praia? É isso que eu já tenho. E o empresário coçou a cabeça, coçou, pensou um pouco e seguiu o destino dele. E nunca mais ele esqueceu aquele homem, porque ele deu uma volta imensa, que ele poderia conseguir isso, aquilo, vender, ganhar dinheiro, ter funcionários, tantas e tantas coisas, com o objetivo final era qual? Ter uma vida tranquila e em paz. Era o que o homem já tinha, sem ter aquilo tudo que o empresário possuía. Não que seja uma coisa errada a pessoa ter muitos recursos, é evidente que não. Alguém pode estar pensando: mas qual o problema de ser um grande empresário? Não tem problema nenhum, pelo contrário. Que bom que os grandes empresários existem, geram muitos empregos. Então não tem problema nenhum quem pode ter muitos recursos, crescer, multiplicar os seus bens, maravilha. Que use para o bem, que use para construir coisas boas, para a caridade. Apenas demonstrando nessa história do barqueiro e do empresário o sentimento de humildade e de simplicidade, e de que os verdadeiros valores da vida independem do dinheiro. Os verdadeiros valores na vida independem do dinheiro. Independem, que é a humildade e a caridade. São independentes. Muitas vezes nós colocamos obstáculos como se fosse necessário ter tantas e tantas coisas para ser bom, para ter uma vida produtiva, uma vida bela. Quando pessoas muitas vezes mais simples e mais humildes que nós fazem 1000 vezes mais coisas do que nós o fazemos. Claro que uma boa condição financeira facilita muito, mas isso não é empecilho ou condição sine qua non para uma vida proveitosa. A condição é ter a vontade de servir, o desejo de trabalhar, a alegria de viver, a certeza de que estamos na Terra para servir e para ser úteis. Esse é o ensinamento da humildade, o ensinamento verdadeiro que a humildade nos traz e que devemos cultivar no nosso dia a dia. No dia a dia, cultivar essa humildade que faltou ao fariseu. E como que se cultiva essa humildade? De forma simples, aprendendo a ser gentil, aprendendo a servir, a ajudar o próximo, aprendendo a ser amoroso, a ser compreensivo, a ser bom, reconhecendo os próprios erros, elogiando as pessoas,
Não apenas criticá-las, temos tanta voz para criticar, elogiar as pessoas, valorizar o trabalho delas, reconhecer o quanto elas são importantes para nós. Se alguém fizer alguma coisa boa, valorizarmos e elogiarmos isso. Se a pessoa fizer melhor do que nós, ótimo, maravilha, vamos aprender com ela. Ao invés de termos ciúme que alguém é melhor do que nós em alguma área, aprender com ela como que ela consegue ser tão boa naquilo que ela faz. Ficar feliz de ver as pessoas triunfando. Quantas pessoas que veem outros triunfando e ao invés de ficarem felizes, ficam enciumados porque não são eles que estão lá. Tudo isso é o exercício da humildade. O ser humano ainda tem a vontade sempre muito grande de querer ser melhor do que o outro, de querer estar acima, ao invés de entender que ele é igual a todos e que cada um de nós é melhor do que outro em determinada área. E a vida é assim para que nós venhamos a aprender uns com os outros. Mas somos todos iguais. Um faz uma coisa melhor, o outro faz uma coisa melhor em outra área, exatamente para que nós venhamos a aprender uns com os outros. Mas todos somos iguais. Mas esse desejo de estar acima e de ser melhor é extremamente prejudicial. Temos que procurar ser melhor do que nós mesmos. E isso sim, eu tenho que procurar ser melhor do que eu mesmo a cada dia. E não ficar tentando ser melhor do que o outro de uma forma exibicionista. Como infelizmente o ser humano faz. Eu vi certa vez uma pesquisa que nunca mais eu esqueci. Há alguns anos atrás fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com professores universitários. Professores universitários que ganhavam um determinado salário e foram fazer uma pesquisa sobre aumento de salário, mas ao mesmo tempo para testar qual era a intenção de cada um deles. E os professores ganhavam determinado valor, um valor X, por exemplo, 10 mil reais. Vamos, só para facilitar a nossa conta, um valor redondo. Os professores ganhavam 10 mil reais cada um, para facilitar a conta. Todos eles ganhavam 10 mil reais. E fizeram uma pesquisa em torno de 100, 200 professores. E a pesquisa era o seguinte, a pergunta feita individualmente, de forma isolada. Eles prefeririam passar a ganhar 15 mil, todos ganhavam 10, passar a ganhar 15 mil, desde que os outros ganhassem 15 também, ou se eles queriam passar a ganhar 12, desde que os outros permanecessem com 10. Essa era a pergunta da pesquisa. Vou repetir, cada um foi entrevistado individualmente, todos ganhavam o mesmo salário, em torno de 10 mil. E a pergunta era, você deseja passar a ganhar 15 mil e os seus colegas todos ganharem 15 também? Ou você deseja passar a ganhar 12, desde que os outros permaneçam com 10? E por incrível que pareça, vários deles prefeririam passar a ganhar 12, desde que os outros permanecessem com 10. Ao invés de optar por passar a ganhar 15 e todos ganharem 15 também, ou seja, se eu cresço, todos crescem, todos crescemos juntos, eles ganhar menos, pular de 10 para 12, desde que os outros permanecessem com 10. Ou seja, eles prefeririam crescer menos, porque saltaria para 12, e ver os outros atrás deles parados, do que crescerem mais para 15 e todos crescerem juntos. Notemos o orgulho humano a que ponto chega. A que ponto que chega o orgulho humano? Quando, na verdade, nós temos que procurar crescer e fazer com que todos cresçam junto conosco. Mas o orgulho humano é tão grande que faz a pessoa querer crescer quase nada, desde que o outro permaneça abaixo dela, para ela se sentir acima. Como a raça humana cultiva certas vaidades que são estúpidas. Porque é um misto de egoísmo com orgulho e com falta de autoestima, que é uma das grandes deficiências do ser humano na atualidade, a falta de autoestima. Porque a pessoa que tem autoestima não é aquela pessoa que tenta se impor acima do outro. Pelo contrário, a pessoa que tenta se impor acima do outro de forma autoritária é alguém que tem deficiência de autoestima. Porque quem tem autoestima boa enaltece as outras pessoas, eleva o seu próximo, engrandece os outros, porque ele sabe que engrandecendo os outros, ele também se engrandece e a humanidade inteira cresce junto. Essa é a verdadeira autoestima, de quem quer elevar e não quem quer se subjugar o próximo. A caridade e a humildade nos ensinam isso, elevar a todos, assim como nós nos elevamos também.
Essa é a grande realidade, meus irmãos. Essa é a grande sabedoria da vida. Fazer com que esse sentimento de amor esteja cada vez mais presente dentro de nós. Eu me lembro quando Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, em 1981, o nosso querido Chico concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Os amigos, alguns amigos deles, religiosos, espíritas do Brasil e também de outras religiões, como o Chico realizava um trabalho belíssimo no Brasil, não só a nível de doutrina espírita, mas acima de solidariedade mesmo, mundial, os seus livros, as obras sociais que o Chico fundou e etc. E Madre Teresa de Calcutá havia ganho o Prêmio Nobel da Paz em 1979. E os dois tinham um trabalho semelhante, Madre Teresa de Calcutá e Chico Xavier, porque era um trabalho totalmente voltado à caridade, aos mais necessitados. E como Madre Teresa ganhou em 79, surgiu a ideia de se lançar o Chico em 1981 como candidato ao Nobel da Paz. Não por vaidade pessoal, mas para divulgar ainda mais essa mensagem de caridade, a mensagem da doutrina espírita, a mensagem de que fora da caridade não há salvação. Porque cada um que ganha um prêmio como esse é a divulgação do trabalho que cresce. É o ideal cristão. Então, a proposta não era por vaidade, mas para divulgar a mensagem e o trabalho do Chico. O Chico, então, concorreu. O Brasil inteiro se mobilizou. Ele era um dos favoritos, mas não ganhou, porque na época uma instituição estava fazendo um trabalho belíssimo na África e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, essa instituição. E então, quando foram avisar o Chico, e o Chico relutou muito em ser candidato, ele não queria ser, porque ele sempre foi uma pessoa muito humilde. Relutou, mas só aceitou quando convenceram ele de que seria bom para a mensagem de Jesus, e não para a figura dele pessoalmente. Aí ele aceitou. E quando perdeu, que saiu a nomeação, foram avisar o Chico e que disseram a ele, alguns amigos um pouco entristecidos, disseram: Chico, perdemos, Chico. Infelizmente você não ganhou o Nobel da Paz, perdemos o prêmio. E o Chico sorriu e disse: Jesus sabe o que faz, meus filhos, mas não tem nenhum problema. Perdi o prêmio da paz, perdemos o prêmio da paz, mas ganhei a paz do prêmio. A paz do prêmio ninguém pode nos tirar. O prêmio da paz nós perdemos. Foi justo eles ganharem, fazem um trabalho belíssimo. Todos saíram ganhando. Mas o prêmio da paz nós perdemos. Mas a paz do prêmio, essa ninguém nos tira. E continuou com a sua paz, com a sua humildade durante toda a sua existência, até desencarnar em 2002, dando um exemplo, um dos exemplos mais sublimes de vivência cristã que a nossa humanidade já conheceu. Foi isso, meus irmãos, que Jesus quis ensinar na parábola do fariseu e do publicano. A oração, a humildade e a caridade. Que esses valores se fortaleçam em cada um de nós cada vez mais. Caridade, humildade e fé. Porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. É o que a doutrina espírita e todas as religiões nos ensinam, porque é isso que engrandecerá a humanidade como um todo, transformando a Terra num mundo melhor, num mundo de paz. O nosso tempo é curto, passa muito rápido, estamos chegando ao nosso final. Eu gostaria de fazer os nossos agradecimentos, agradecer a todos os companheiros que nos assistiram até agora, todas as casas que sempre nos acompanham, todas as instituições, os nossos companheiros de Muriaé, de Minas Gerais, que estão sempre conosco, alguns companheiros do Paraná, que também estão sempre nos assistindo, nos acompanhando, os companheiros das mais diversas casas espíritas que estão aqui, Núcleo Espírita Leon Denis, Associação Espírita Bezerra de Menezes, os amigos do Centro Espírita Luz e Verdade, nossa casa querida, que estão sempre aqui acompanhando e assistindo, nosso querido Selvi, Isaac Lima, Centro Espírita Discípulos de Jesus, e todos os demais que pertencentes ou não a uma instituição, perdoe se eu esqueci de citar alguma, mas independente de ser ou não vinculado a alguma instituição, muito obrigado pelo carinho da presença, recebam o nosso abraço, recebam esse beijo no coração, porque realmente é uma alegria especial, única, poder estarmos juntos nesses momentos de grande transformação para a humanidade, que nos preenche de alegria pela oportunidade de fortalecer os laços de amor e fé. Muito obrigado pela presença. Nós vamos fazer a nossa prece, mas aproveitar antes para divulgar nosso grupo de iniciação.
Nós temos um grupo de iniciação ao Espiritismo que ensina os passos básicos, os primeiros passos da doutrina, num debate muito saudável, muito fraterno, muito amigável. É o nosso grupo de iniciação ao Espiritismo. Ele começa logo após a nossa palestra pública. Assim que terminar aqui, começará o grupo de iniciação, ok? Então, basta entrar lá no site www.selv.org.br. Quando nós entramos no site, lá está o link, a divulgação para iniciação. É só clicar ali que já será direcionado diretamente para a sala, ok? Todos podem participar. E para aqueles também que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva no canal, por favor, aqui do Luz e Verdade. Curte, compartilha, ativa o sininho. Tudo isso ajuda a divulgar a instituição, a divulgar a mensagem de Jesus como um todo. Ok, meus amigos? Mais uma vez, muito obrigado a todos e vamos fazer a nossa oração. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado por esses momentos, Senhor, de paz, de fraternidade, por esses momentos de luz, de aprendizado, de amor, por esses momentos onde fortalecemos os ensinamentos contigo, os nossos laços com o teu Evangelho Redentor. Faz-nos, Senhor, instrumento da tua paz, faça-nos instrumento da tua luz, para que a nossa ação no bem seja cada vez mais de caridade, de amor e de fé. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Preenche-nos de saúde física, mental e espiritual. Preenche-nos de fé e de esperança e abençoe a toda a humanidade para que sejamos multiplicadores da tua mensagem de amor. Se conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo e graças a Deus.